Excelente noite para nós, em frente com a programação da Band. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Quem vem com a gente do Brasil Gente Vale, quem chega agora e me faz companhia, bem-vindos, bem-vindas. Informação e prestação de serviços. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Imagens ao vivo agora de Taubaté, faz 23 graus por lá neste momento. Conversa comigo, participação do pessoal de casa pelo 99716-8021. Estamos também conectados sempre na internet, ao vivo. Acesse bandvale.com. Bom demais contar com a sua companhia. Congestionamentos constantes no trânsito da Zona Oeste de São José dos Campos. Os chamados gargalos no tráfego estão cada vez mais presentes no dia a dia do motorista que utiliza a região. Quem mora no Aquários e no Urbanova, por exemplo, enfrenta essa falta de mobilidade na rotina. E entre os problemas, a ponte estaiada, que tem a eficácia questionada na Justiça. A cobrança é por medidas viárias mais efetivas. Um verdadeiro caos no trânsito e o motorista, claro, perde a paciência. A viatura da polícia, mesmo com sirene ligada, tem dificuldade para se locomover com tantos carros. Na placa do ônibus, podemos ver onde isso está acontecendo. A Guiliana está esperando um carro por aplicativo após buscar a filha na escola. O motorista ainda vai demorar para chegar por causa do trânsito e esse transtorno passou a fazer parte da vida da empresária. Todo dia a minha filha estuda 3 anos aqui, esse trânsito é horrível, ônibus, tudo. E não é só ela que vive esse drama. Mães que precisam buscar os filhos nas escolas da Zona Oeste pensam 2 vezes antes de usar o carro, já que a probabilidade de ficarem paradas no trânsito é alta. Eu demoro mais para chegar na minha casa na volta do que trazendo ela para a escola, porque aí a rua de trás para, a rua da avenida para. Péssimo, caótico. Chega no pico, não tem ninguém para dar uma orientação mesmo, né? Quem mora no Urbanova conta com uma única via de acesso e saída do bairro. Quando algo acontece nessa via, os moradores ficam praticamente ilhados. A Tatiane afirma que mesmo depois que foram entregues obras focadas em melhorar o tráfego, como a Via Oeste e a Ponte Estaiada, o trânsito não melhorou. Às vezes até parece que piorou, porque as pessoas acabam afunilando em vias muito específicas e acaba trazendo um trânsito insuportável. Os piores horários são perto das 5, 5h30, 6 da tarde. E no centro do problema, ela, a Ponte Estaiada, inaugurada em 2020 com o objetivo de desafogar o trânsito com custo de 60 milhões de reais. O Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que o empreendimento seria ineficiente para esse objetivo já agora em 2025. A Prefeitura de São José dos Campos recorreu e o caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, que negou o recurso e cobrou mudanças viárias mais efetivas aqui para a região oeste. Para esse especialista em mobilidade urbana, as melhorias da região não priorizaram o transporte público, atraindo ainda mais carros para os bairros da Zona Oeste. Prioridade ao transporte público, faixas exclusivas de ônibus, corredor de ônibus confiável, confortável, com tarifa barata. Ao contrário, estimular o uso do automóvel, construindo mais espaço, mesmo que seja um simples cruzamento a mais, só vai piorar o trânsito. Congestionamentos, infelizmente, são comuns, ainda mais em cidades do tamanho de São José dos Campos. Mas o que causa mais revolta entre os moradores é justamente no valor investido na construção da Ponte Estaiada. 60 milhões de reais e uma obra que praticamente não serve para nada, né? Por nota, a Prefeitura de São José dos Campos informou que tem feito melhorias no trânsito da região. Segundo o município, recentemente foi instalado um novo acesso ao bairro Jardim Colinas via Ponte Estaiada, além da terceira fase da Via Oeste. De acordo com a Prefeitura, um novo projeto está em estudo para um acesso à Urbanova pelo Esplanada do Sol, que vai ligar a Avenida Jockey Club a Danilo Stanzani. Em Caçapava, a Prefeitura abriu um pregão eletrônico para a compra de quase 10 mil ovos de chocolate. O município deve investir R$ 424 mil para adquirir os itens, mas esse valor causou uma indignação danada entre os moradores da cidade. Informação ao vivo que chega com a Caroline Correia. Oi, Carol, boa noite.
Oi, Otávio. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Olha, em média, cada ovo custaria cerca de R$ 45. Como você destacou, o pregão eletrônico prevê um gasto total de R$ 242 mil, que é um valor muito alto, né? De R$ 424 mil. E aí, a Prefeitura disse que conseguiu dar uma economizada e, a pedido da Secretaria da Educação, fez então, pôde dar esse presente para as crianças, né? A compra, então, de quase 10 mil ovos de Páscoa, já que muitas crianças estão em situação de vulnerabilidade social e com a economia eles entenderam que seria ok, então, presentear as crianças. Entre os itens que vão ser comprados estão ovos tradicionais, ovos diets e zero lactose. E a gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos dessa licitação. Otávio, com você aí no estúdio. Valeu, Carol, pelas informações. Outra questão que também causa muita revolta, indignação e questionamentos também por parte da população de Caçapava por conta do valor gasto neste pregão eletrônico, R$ 424 mil para a compra aí de quase 10 mil ovos de chocolate. Claro, não há o questionamento que as crianças mereçam, ainda mais as crianças em situação de vulnerabilidade social, mas é um dinheiro bastante alto para se investir em chocolate, ainda mais neste momento, né? Valeu, Carol, pelas informações. Boa noite. Um convênio feito entre as duas cidades de Taubaté e Campos do Jordão para a abertura de leitos durante a pandemia da Covid-19 é alvo de uma denúncia do Ministério Público. Os ex-prefeitos viraram réus no caso após o Tribunal de Justiça acolher o pedido do MP. Marcelo Padovan, ex-prefeito de Campos do Jordão, José Saldi, à frente da Prefeitura de Taubaté entre 2021 e 2024, e ainda o ex-secretário de Saúde de Taubaté, Mário Celso Peloja, o ex-secretário adjunto de Saúde da cidade, Fabrício Grasnelli Galvão Velasco, e o Instituto Brasileiro de Gestão Compartilhada, hoje chamado de Instituto Gênesis, são os alvos da denúncia do Ministério Público, acolhida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Com isso, eles viraram réus na ação. Segundo a denúncia, Campos do Jordão e Taubaté fizeram um convênio intermunicipal para abertura de leitos de internação para pacientes com Covid-19. Para o Ministério Público, o convênio foi superfaturado. Os réus têm 30 dias para apresentar a defesa. Em 18 de junho de 2021, as duas cidades anunciaram o convênio e a criação de 40 leitos. O jornalismo da Band procurou as defesas dos envolvidos. A defesa do ex-secretário adjunto de Taubaté disse que ele sempre atuou visando o interesse público e que a situação de pandemia justificou as medidas de emergência. A Prefeitura de Taubaté foi procurada, mas ainda não enviou um posicionamento. A atual administração de Campos do Jordão disse que não vai se pronunciar, uma vez que os responsáveis envolvidos neste processo não pertencem à atual gestão, mas que segue acompanhando os fatos. E São José dos Campos registrou a segunda morte por febre amarela este ano na cidade. A informação que vem ao vivo com o Luiz Eugênio Silva. Oi, Eugênio, no giro da reportagem. Boa noite. Boa noite para você também, Otávio, e a todos que nos acompanham no Band Cidade, segunda edição. A Prefeitura de São José dos Campos falou a respeito dessa nova vítima registrada na cidade, mas não trouxe dados específicos a respeito dessa pessoa, por exemplo, a idade ou mesmo o bairro em que morava, Otávio. Mas foi confirmado pela Prefeitura que se trata de um morador de São José dos Campos. Foi informado também que essa pessoa trabalhava viajando a vários pontos do estado de São Paulo. E outra confirmação importante também é que essa pessoa não estava vacinada contra a febre amarela. É a segunda morte por febre amarela em São José dos Campos, mas a terceira na nossa região só no ano de 2024. A primeira foi registrada no final de fevereiro na cidade de Caçapava. A vítima era um homem de 52 anos que também não estava vacinado. Ele morava na região do bairro Piedade, no limite com o município de Jambeiro. A segunda morte já foi registrada em São José dos Campos. Aconteceu no mês de março e a Prefeitura informou que a vítima ela trabalhava na cidade de Caçapava e também não era vacinada contra a febre amarela, Otávio. Então, 3 confirmações de morte por febre amarela na nossa região é um assunto que temos tocado nos telejornais aqui desde o início do ano. Essa infecção ela costuma acontecer em áreas de mata, em áreas de floresta, por exemplo. É mais difícil acontecer em áreas urbanas, mas essas vítimas, as pessoas em geral, elas podem viajar para essas áreas de mata. Está sendo investigado, inclusive, se elas tiveram acesso a esses locais, se elas saíram da área urbana quando foram infectadas, mas é importante dizer
que caso aconteça uma infecção em área urbana, a doença ela pode tomar um outro nível ainda mais perigoso. Mas repito, a vacinação está disponível em alguns municípios, as pessoas devem procurar as salas de vacinação e se imunizar contra essa doença, porque até o momento é importante repetir também, as vítimas registradas no Vale do Paraíba não estavam vacinadas contra a febre amarela, Otávio. Nós seguimos acompanhando os detalhes a respeito de como essa doença tem preocupado a nossa região. Mais detalhes a gente segue trazendo aqui. Volto com você. Valeu, Eugênio, pelas informações. Existe, claro, uma preocupação no estado de São Paulo, os casos de febre amarela que vem avançando. Primeiro, Caçapava, com óbito registrado em fevereiro, depois São José dos Campos em março e agora essa nova morte confirmada hoje pela cidade de São José dos Campos. São 3 mortes registradas este ano aqui na nossa região e, minha gente, tem vacina disponível na rede pública de saúde de graça, né? É só correr lá para se imunizar. Valeu, Eugênio, pelas informações. Bom trabalho. Um homem de 48 anos foi preso hoje suspeito de ser o mandante da morte de Camila Muniz, dona de um pet shop em Ubatuba. Ela estava dentro do estabelecimento quando foi morta a tiros. O homem preso hoje é ex-marido da vítima. Camila Muniz, de 42 anos, estava em processo de separação e, segundo o boletim de ocorrência do caso, recentemente havia saído a decisão sobre a divisão de bens com o ex-marido. Ela estava dentro deste pet shop, que fica no bairro Ipiranguinha, em Ubatuba, no fim de semana, quando o homem entrou no estabelecimento. Ele estava com um guarda-chuva aberto para esconder o rosto. Nas imagens, o homem se aproxima da vítima e atira 2 vezes a queima-roupa no rosto dela. Ele ainda dá a volta no balcão e dispara outra vez para certificar que ela realmente estava morta. Quem estava na loja era a mãe da Camila, que viu a filha ser morta na frente dela. O homem preso hoje, segundo a polícia, não é o atirador, mas o suspeito de ser o mandante do crime. Ele era ex-marido da vítima. O casal tinha 2 filhos. Hoje, a Justiça acatou uma denúncia do Ministério Público que aponta a participação direta de 2 homens no assassinato do advogado Leonardo Bonafé, em Taubaté. Os suspeitos devem responder por homicídio qualificado, sem chances de defesa da vítima. O caso foi em agosto do ano passado. Leonardo estava de carro na rua do escritório dele, no Jardim Sandra Maria, quando foi morto a tiros. O pai do Leonardo, também advogado Flávio Bonafé, conversou com a gente. Pessoas que estão envolvidas no crime, que estão presos pela justiça, né? Eles foram pronunciados a júri. Então agora eles vão a júri, vão ser julgados no tribunal de júri para ver se eles têm participação ou não no crime. Eles vão ter que provar agora o quê? Que eles não foram os atiradores, né? Uma das teses que acredito que vai ser usada é essa. Os carinhos, os abraços, o aperto de mão, as rezas, as missas, é fora do comum. Então, a gente só pode agradecer aos amigos, aos familiares que dão suporte para nós. Sensação de justiça para a família, né? Um homem foi preso hoje depois de importunar sexualmente 2 mulheres que estavam em 2 ônibus do transporte público de São José dos Campos. Os primeiros relatos foram de passageiras que estavam na linha 244 Santa Inês, com direção ao Terminal Central. O homem desceu no meio do caminho e pegou um outro coletivo, a linha 237. Dentro do ônibus, os passageiros relataram que o homem passou a mão em pelo menos 2 mulheres. Ele foi segurado por populares até a chegada da polícia. Por nota, a Joseense Transportes lamentou o ocorrido, diz que presta apoio às vítimas e que colabora com as investigações. Preparados para o frio, hein? Esta foi a madrugada mais gelada do ano em Campos do Jordão. Foi a cidade mais gelada do estado de São Paulo. Na Serra da Mantiqueira, a mínima chegou aos 12 graus, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Em São Luís do Paraitinga, os termômetros marcaram 15 graus nesta madrugada. E em Taubaté, a mínima foi de 16 graus. Entre as cidades que registraram a quarta-feira mais gelada no estado inteiro, os 3 municípios da nossa região lideraram esse ranking. O Vale do Paraíba entrou em perigo potencial para o risco de chuvas intensas. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o volume esperado é de 50 milímetros de chuva e os ventos podem chegar a 60 km por hora. Os detalhes da previsão chegam agora com a Aline Araújo. Oi, Aline. Olá, boa noite, Otávio. Boa noite a todos que nos acompanham. Com a passagem breve de uma frente fria aqui pela nossa região, teremos ainda instabilidades atmosféricas atuando nesta quinta-feira aqui no Vale do Paraíba. Portanto, vamos ter chuvas em praticamente todas as nossas cidades
Novamente, principalmente nas áreas em verde, mas os volumes não serão muito altos. Chuva de no máximo 30 milímetros, mas ainda podem vir acompanhada de temporais rápidos e ventos mais intensos aqui na nossa região. As temperaturas mínimas não vão ultrapassar 18 graus em Pindamonhangaba, 21 em São Sebastião, 17 graus em Arapeí e também em Jambeiro. As temperaturas máximas vão continuar amenas durante toda essa semana. As máximas não passam de 23 graus em Cunha, 24 em Ilhabela, 20 graus em Campos do Jordão e 25 em Jacareí. A tarde da quinta-feira terá sol com bastante nebulosidade. Teremos chuvas intensas em Lorena, mas de forma rápida, máxima de 25 graus, 26 em Tremembé e em Ubatuba. Essa chuva será um pouco mais expressiva, os volumes chegam até 30 milímetros, ela dura um pouco mais tempo e também teremos ventos mais intensos, com máxima de 24 graus. Falando agora novamente sobre o litoral norte, por causa dessas instabilidades e da passagem desta frente fria, o mar continua bastante agitado no litoral norte, com ondas de até 2 metros de altura, principalmente nas praias do norte de Ubatuba, com ventos chegando até 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Em São José dos Campos, o aeroporto da cidade foi liberado após uma interdição temporária, depois que uma aeronave saiu da pista na segunda-feira. O avião da Força Aérea Brasileira foi retirado da pista e as operações retomadas no terminal ontem à noite. Equipes do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, investigam o caso. Ninguém ficou ferido e a aeronave apresentou apenas danos leves. Interação no Band Cidade, conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021. Bora conversar um cadinho. Vamos lá, meio da semana já, hein, minha gente? Anderson em Taubaté, boa noite, Otávio. Estou assistindo o BC, sempre ligado. Valeu, Anderson, pela companhia. Mensagem da Fátima lá em Piquete. Ô, terra boa. Boa noite, Otávio. Eu e meu marido amamos o seu jornal. Parabéns. Valeu, Fátima. Na próxima, manda o nome do maridão aqui, que acompanha a gente também. Ellen Aparecida. Boa noite, Otávio. Estamos ligados no BC sempre. Valeu, Ellen, pela companhia, querida. John Lennon, olha aí, de São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Estou sintonizado diariamente no Band Cidade para me informar das notícias. Sou muito fã do jornalismo de vocês. Valeu, querido John Lennon. Nome bacana, uma bela homenagem, hein? Márcio em Santa Branca. Boa noite, Otávio. Estamos sempre ligados no BC aqui em Santa Branca. Ótimo jornal, parabéns. Valeu demais, Márcio, pela companhia, pela audiência aqui no BC. Em frente com o Band Cidade desta quarta-feira, vamos lá, movimento das estradas com o Vande Venino, direto da Rádio Band Vale FM. Oi, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Olha, hoje pela rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, o trânsito ficou bastante complicado, intenso, com pontos de congestionamento, devido a um acidente que aconteceu, um engavetamento entre 3 veículos, provocando pelo menos 4 quilômetros de congestionamento. Do quilômetro 106 até o quilômetro 102, o trânsito ali fluía pela faixa da direita, pois a faixa da esquerda estava interditada. A situação por lá já voltou ao normal. Ainda no sentido Rio de Janeiro, do quilômetro 149 ao quilômetro 143, em São José dos Campos, pontos de retenção com muita lentidão, vai complicando a vida do motorista, pois o trânsito flui muito devagar devido aí ao excesso de veículos. Tem congestionamento entre os quilômetros 152 e 158 da rodovia Presidente Dutra, entre São José dos Campos e Jacareí, no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos. A SP-125, rodovia Oswaldo Cruz, ligando Taubaté ao Ubatuba. Câmeras aí do quilômetro 88, no fim da serra, nos mostra tráfego normal nos 2 sentidos, mas também a chuva que caiu desde o período da tarde, deixando o asfalto escorregadio. Você observa aí no monitoramento as pistas molhadas, fazendo com que o motorista necessite ter muita atenção com as pistas nessas condições pela rodovia Oswaldo Cruz. A rodovia Ayrton Senna, nessa noite de quarta-feira, tem muita lentidão do quilômetro 22 ao 20, sentido capital, devido ao alto fluxo de veículos. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 6 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Volto com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. O Vandi que faz companhia para o motorista que sintoniza 102.9, Rádio Repórter das Estradas, Band Vale FM. Band Cidade vai para o intervalo e eu volto em instantes e mostro uma iniciativa sustentável aqui na nossa região. Uma empresa de concessionária de energia faz a substituição de lâmpadas em ruas e também em instituições públicas, economia no bolso e também sempre para a natureza, o que é bom demais, né? Imagens ao vivo agora de Caraguatatuba, no litoral norte. Faz 24 graus na cidade neste momento. Hora certa para você, agora 7 horas e 8 minutos. Olha só, ninguém na praia, hein? Até já, minha gente. Band Cidade, segunda edição.
Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Atenção, 10 mil no primeiro sorteio é bom, 15 mil no segundo é melhor, 20 mil no terceiro sorteio é top. Agora, R$500 mil é fantástico, isso mesmo, só no quarto sorteio, R$500 mil. E para premiar toda a região no Super Giro, 30 prêmios de R$2.000 cada. É dinheiro na mão só para nossa região, R$500 mil em grana viva. Sua hora é agora, só depende de você, compre já o seu. Vale Cap é regional, hein? A Páscoa mais gostosa está chegando! Prepare-se para a magia no Doce Páscoa Vale Sul, de 18 a 20 de abril, na Praça de Eventos, a partir do meio-dia. Um espaço encantado espera por você. Tem pintura de rosto, confecção de orelhinhas, oficina de desenhos e o momento mais doce. Os pequenos com a mão na massa, fazendo cupcakes personalizados. Evento gratuito. Oferecimento: Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Realização: Grupo Band Vale. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade nesta quarta-feira, meio da semana. Seguimos aqui com o noticiário local, agora são 7h10. O HMUT, o Hospital Municipal Universitário de Taubaté, vai receber investimentos em um projeto de energia elétrica que contemplou cidades da nossa região. No hospital, o uso de energia solar vai reduzir custos e o valor deve ser revertido em revitalização e melhorias. Só no Hospital Municipal Universitário de Taubaté serão investidos pouco mais de R$1 milhão. A verba vem do Programa de Eficiência Energética da EDP, empresa responsável pela distribuição de energia em cidades da nossa região. A administração do HMUT, Santa Casa de Chavantes, foi contemplada e deve assinar o contrato nos próximos dias. O projeto prevê a instalação de uma usina fotovoltaica, que é a instalação de mais de 350 placas de captação de energia solar no hospital. Vai trazer uma redução na conta de energia, uma economia importante. O hospital gasta em média R$90 mil de energia todos os meses. Em épocas mais quentes, esse valor pode aumentar com um consumo maior de ar-condicionado e ventiladores. Hoje, o HMUT conta com 16 alas e mais de 170 leitos. Direcionar essa verba que seria gasta com isso para o setor assistencial, contratação de funcionários, investimentos, pintura, tudo reforma. Ao todo, a EDP vai investir R$5,5 milhões. Cidades do Vale do Paraíba e do Litoral Norte fazem parte da iniciativa que tem como objetivo promover o uso de energia eficiente e sustentável. Além de Taubaté, as Santas Casas de Aparecida e de Lorena também foram contempladas com a instalação de usinas fotovoltaicas e a modernização do sistema de iluminação. Já no Litoral Norte, a cidade de São Sebastião foi contemplada apenas com a modernização da iluminação pública da cidade. Os projetos deverão ser implantados nessas cidades ao longo de 2025. As pessoas vão ter um maior conforto, tem uma redução no custo da energia que pode ser revertida em benefício para a própria população, além do consumo de uma energia mais sustentável com impacto diretamente no meio ambiente. O hospital usar uma energia limpa e uma revitalização na estrutura da iluminação do hospital, toda a parte elétrica do hospital vai passar por um processo de revisão aí também com esse projeto. Bem legal, né? Converse comigo, mensagens liberadas agora, nossa interação, bom demais contar com a sua companhia neste início de noite de quarta-feira. Nosso número salva aí no seu celular, é o 99716-8021. Bora conversar um cadinho, vamos lá. Mensagem do Miguel em Taubaté. Oi, Otávio, tenho 6 anos e assisto sempre ao BC. Abraço, valeu demais, um abraço para o nosso querido Miguel, ligado com a gente lá em Taubaté, 6 aninhos, conectado aqui na Band, maravilha. Susan, em Pindamonhangaba, boa noite, Otávio, assisto o BC para ficar bem informada e porque meu filho chama Eduardo Otávio, quase meu xará, hein, Susan? Beijo para vocês, valeu demais pela companhia. Valdinei em Taubaté, boa noite, Otávio, parabéns pelo excelente jornal, valeu, Valdinei. Valdinei que entrou na modinha aí da foto dele, você viu? Feito pela inteligência artificial. Washington em São José dos Campos, boa noite, Baldim. Estou aqui com a minha mãe, Ninalva, assistindo ao jornal. Deus abençoe vocês. Valeu demais, um beijo grande para a mamãe, valeu também para o filhão ligado com a gente. E a Aparecida em Pindamonhangaba. Oi, Otávio, meu esposo, José Silvio e eu não perdemos seu jornal, gostamos muito. Beijos, valeu, Aparecida e também o José Silvio.
Um abraço para esse casal ligado com a gente. Em instantes no Band Cidade, para quem gosta de uma parcelinha, comerciantes se preparam para vendas parceladas com pagamento via Pix. Maravilha, hein? Compras em suaves prestações. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, pulo lá na Serra da Mantiqueira, faz 16 graus na cidade neste momento. Hora certa para você agora, 7 horas e 14 minutos, até já. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão. Com fibra você tem o mundo na mão. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá Unip aí, dá Unip aí. Sua vida com Unip é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados. Não dá mais pra ficar parado. Dá Unip aí, dá Unip aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples. Dá Unip aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Estamos de volta. Os empreendedores da nossa região estão com expectativa alta para a chegada do Pix parcelado, previsto para começar em setembro deste ano. A nova função deve alavancar as vendas aqui na nossa região, mas tanto quem empreende como os próprios consumidores precisam ficar de olho em taxas e no pagamento das parcelas. Na cozinha da Andréia, a produção não para. São cerca de 700 marmitas por semana. Tudo com aquele toque especial, gostoso e prático. E por falar em praticidade, o pagamento também segue a mesma linha, rápido e direto, já que a modalidade Pix é a mais usada por aqui. Hoje é 100%. A nossa marmitaria é 100% via Pix. A gente tem um caixa imediato. Eu consigo poder fornecer mais vantagens para os meus clientes. Com a promessa da chegada do Pix parcelado, ela espera aumentar as vendas. Vai ser perfeito, porque eu tenho bastante clientes que têm o hábito de pegar kits, fazer um desconto maior, para ele poder até mesmo pegar kits maiores, né? A novidade foi anunciada pelo Banco Central e passa a valer a partir de setembro deste ano. A ideia é que o consumidor parcele as compras direto no aplicativo do banco, enquanto o vendedor receba o valor cheio na hora. A nova função vai permitir que o cliente escolha o número de parcelas na hora de pagar. O valor total cai imediatamente para quem recebe, mas quem paga arca com os juros. Esse novo jeito de pagar pode ser um estímulo a mais para o consumo no varejo, especialmente entre os pequenos negócios, que já têm o Pix como um dos principais meios de pagamento. Para o comerciante, para quem é pequeno, oferecer opções de pagamento que facilitem a aquisição daquilo que ele está oferecendo sempre é uma maneira de você incentivar vendas. Mas como toda novidade, é importante ter a atenção. Consumidores e empreendedores devem avaliar condições, comparar taxas e entender o perfil do negócio antes de aderir à modalidade. É importante para o empresário o tempo todo ter um bom controle de fluxo de caixa, um bom controle de custos. Você passou, você tem que pagar. Então eu preciso ter juízo do ponto de vista de quem consome para não estourar aí o orçamento familiar. Pois é, precisa ter juízo. Parcela é um perigo, mas o brasileiro ama uma parcelinha que ela compra a perder de vista, né? Em suaves prestações a gente vai encaixando aí no orçamento. Não dá para perder o controle, né? Esse foi o Band Cidade de hoje, os principais fatos do Brasil e do mundo em instantes no Jornal da Band. O destaque de hoje é a China, que desafiou os Estados Unidos e elevou as tarifas para a entrada de produtos norte-americanos no país. Logo depois, as emoções de mais um capítulo da novela Beleza Fatal. E a partir das 10h30 da noite, quarta-feira, Otaviano Costa chega na programação da Band com o melhor da noite. Sentiu saudades da gente? Corre lá no nosso portal e reveja esta edição completa do Band Cidade. Acesse bandvale.com. Excelente noite para nós e até amanhã.